Uma chuva de meteoros significa a queda de um ser poderoso. Os olhos de Tiff brilharam. Embora represente algo ameaçador, não me importo de verdade. Uma oportunidade tão grande é difícil de encontrar. Em pouco tempo, esta área estará repleta de aventureiros. Eu tenho que ser o primeiro a conseguir as coisas boas. Quem sabe, eu possa trilhar o caminho de um aventureiro e me tornar um nobre respeitado. Do ponto de vista de uma criança pequena, aqueles aventureiros que passavam pela aldeia de vez em quando usando suas armaduras eram surpreendentes e poderosos. Os cavaleiros nas proximidades eram ainda mais importantes. Se houver outro item lendário. Os olhos de Tiff estavam brilhando, e um pouco de saliva escorria pelo canto da boca. Esses bardos errantes sempre falam sobre isso em suas histórias? Enquanto os heróis são jovens, eles pegam algum dispositivo de divindade por acaso e, assim, seguem o caminho do destino. Isso é tão legal. Com sua reverência para os heróis, Tiff reuniu sua coragem e entrou na densa floresta. Neste momento, a semente de alma de Leylin estava em apuros. Droga! Com esta taxa de consumo, bem como as restrições ao poder do outro mundo, Leylin encontrou-se completamente imóvel, e sua força vital remanescente foi rapidamente esgotada pela pressão da enorme pressão do mundo. Não! Uma semente de alma nua completamente descoberta é muito fraca. Eu preciso encontrar um corpo para descansar. A força da alma de Leylin estava sendo constantemente esgotada, e todos os itens dentro de 10 metros entraram em sua visão, mas foram todos negados. Nenhum ser vivo. Estas plantas não funcionam porque são muito fracas. As pedras estão bem, mas se eu não conseguir encontrar um item substituto. Perto do final, a semente de alma de Leylin finalmente encontrou um item que ele estava um pouco satisfeito. Esta era uma espada quebrada, enferrujada e malhada que tinha sido enterrada aqui por anos. Estava oculto pelo solo podre, e a aparência de Leylin permitiria que ele visse a luz do dia mais uma vez. Apego da alma. Um fio de brilho vermelho escuro brilhou na lâmina da espada, e a semente da alma de Leylin desapareceu. Depois de entrar na espada quebrada, Leylin ficou encantado ao descobrir que o consumo em sua extremidade havia diminuído, embora ainda fosse aterrorizante. Enquanto isso, um sentimento de fraqueza foi transmitido de dentro da semente da alma de Leylin. Apenas o movimento da minha alma consumiu a maior parte das minhas reservas. Nesse ritmo, mesmo com o apoio do meu corpo principal, não durarei nem mesmo alguns dias. Eu preciso encontrar uma maneira de reabastecer ou coletar alguns dados. Com a parede poderosa do mundo dos deuses como uma obstrução, o apoio do corpo de Leylin teria que passar pela barreira, o que significava que o consumo era tremendo. Mesmo o corpo principal de Leylin não duraria tanto tempo. Uma vez que o corpo principal recordasse a energia que ele estava fornecendo, a semente da alma seria automaticamente destruída. BIP. Recolha de dados sobre partículas aéreas e elementares. Tentando analisar a lei mundial. Recalculando constantes físicas. Neste momento, o AI-chip estava constantemente examinando os arredores, enviando de volta as informações mais preciosas em primeira mão. Até as regras são diferentes. Com a intenção maliciosa e a supressão de mundos como esses, eu seria incapaz de mostrar uma força excepcional, mesmo se meu corpo principal fosse ultrapassado. Todos os modelos de magia precisam ser modificados. Leylin parecia solene. Imediatamente depois, a força da alma externa imediatamente sentiu a aproximação de outra forma de vida. HM. Nos sentidos de sua força da alma, a área ao redor dele na floresta estava farfalhando. Em seguida, um menino com uma cabeça de cabelo vermelho fogo entrou na grama. Ele usava roupas de linho que pareciam esfarrapadas e tinham traços de remendos, mostrando que a situação de sua família não era muito boa. Aos olhos dele, Leylin viu medo e antecipação. Esta é uma forma de vida intelectual deste mundo? É o mesmo que nas memórias de Beelzebub e não é diferente dos humanos comuns. Com o banco de dados de memória de Beelzebub, Leylin não era completamente ignorante sobre o mundo dos deuses. De sua aparência, ele deve ser uma criança de uma aldeia próxima, ou, eu poderia fazer uso dele. Não é ruim reunir informações sobre o nível mais baixo da hierarquia social e o formato de suas organizações.
Com esse pensamento, Leilin decidiu imediatamente suas ações. Este deveria ser o lugar onde o meteoro pousou. E já era noite. O luar frio caiu através de tais copas das árvores e a floresta escura estava assobiando com ventos frios. A temperatura evidentemente tinha caído um pouco, e Tiff não pôde deixar de envolver os braços em volta de si mesmo. O medo do futuro e o ambiente escuro da floresta o deixaram com medo. Asterisco Gugu. Asterisco asterisco Gugu. Asterisco duas chamadas de pássaros foram ouvidas das copas das árvores, imediatamente fazendo com que Tiff pulasse como um gato que tivesse o rabo pisado. Quem é esse? Quem está aí? A voz aguda do jovem atravessou os céus, alarmando alguns pássaros negros. O som de asas batendo foi ouvido, seguido por figuras escuras que desapareceram nos céus. Ha! Tiff descobriu que seu coração estava batendo mais forte que poderia, a ponto de poder pular de sua garganta. Poderosa deusa das águas da nascente, por favor, abençoe-me. Deixe-me completar esta expedição e encontrar esses tesouros escondidos. Tiff jura que ele irá à sua igreja e fará contribuições depois. As mãos de Tiff estavam agora juntas enquanto ele rezava. Ele acreditava na deusa das águas da nascente, que era a principal religião da aldeia. Embora ela fosse um deus novo e não tivesse muita força, foi por essa razão que ela foi muito generosa com seus seguidores e, portanto, a principal seleção para os camponeses em áreas atingidas pela pobreza. Depois de orar, nada aconteceu, mas Tiff agora estava mais corajosa. Suas mãos tremiam levemente quando ele empurrou a grama para o lado, mas seus passos estavam firmes enquanto ele se dirigia para a terra vazia. Nada, não há nada além de um enorme poço carbonizado. Depois de perceber isso, Tiff obviamente parecia desapontado. Não querendo admitir o fracasso, ele vasculhou a área, ainda resmungando. Como pode não haver nada? Onde está a arma lendária? Item mágico? Ó deuses, até alguns poucos ouros são suficientes. Ainda outro tolo governado pela ganância. A semente de alma de Leilin assistia e julgava desdenhosamente. Mas eu posso fazer uso disso. Com esse pensamento, fios de luz brilhavam dos lados da espada quebrada, excepcionalmente óbvios na noite escura como o breu. Droga! A quantidade de energia que é suficiente para usar um feitiço Morning Star no Magus World, no entanto, apenas produz raios de luz obscuros aqui. Quando ele comparou as regras dos dois mundos, bem como o consumo de usar feitiços, o coração de Leilin afundou. Com esse consumo, a semente da alma não seria capaz de causar nenhum dano fatal a esta forma de vida, mesmo com o corpo principal de Leilin sustentando energia. Com as reservas da minha força da alma, eu não posso nem usar o mais fundamental feitiço da forma de vida intelectual. No entanto, itens metálicos ainda são muito valiosos aqui. Especialmente para um garoto cheio de fantasias, uma lâmina quebrada ainda pode atrair sua atenção. Leilin julgou. Como esperado, depois de notar a luz, os olhos de Tiff brilharam quando ele chegou antes da lâmina quebrada de antes. Ele gastou muito esforço, afastando o solo e as rochas e usou suas mãos imundas para passar as mãos sobre a lâmina, permitindo-lhe ver a luz do dia novamente. Os raios pareciam ter sido produzidos a partir desta espada. Tiff estava bastante confiante nisso, mas como ele observou a espada enferrujada, bem como os sinais de corrosão no punho, ele estava menos certo agora. No entanto, mesmo que essa espada quebrada não fosse mágica, ainda era muito atraente para Tiff. Afinal de contas, os meninos tinham uma paixão por armas do fundo do coração, especialmente para meninos como Tiff, que tinham muitas fantasias. Milímetros. Ferreiro Tio Glam poderia comprá-lo. Isso vale pelo menos 3 cópias. Não, 5. Tiff segurou a espada quebrada em satisfação, o peso fazendo-o se sentir extremamente satisfeito. A espada com apenas metade de seu comprimento original era muito mais leve, mas as tentativas de Tiff em alguns movimentos ainda falharam. Milímetros. Eu tomei minha decisão. Mesmo que o tio Glam me dê 5 cobras, eu não vou vender isso. Tiff balançou a cabeça com certeza e manteve seus espólios bem, cantarolando rimas enquanto voltava perto da aldeia.
É claro que o preço de explorar por conta própria estava sendo ensinado uma lição por seu pai, e ele também recebeu um aviso severo para não entrar na floresta novamente. Tiff não se importava com isso. Enquanto sua bunda estava sofrendo de dor, ele inteligentemente manteve os despojos de sua aventura entre algumas lenhas. Se não, ele sabia muito bem que seu pai iria definitivamente vender essa espada e transformá-la em algumas xícaras de rum barato misturado com água, derramando-se em seu estômago e desaparecendo completamente. Esta foi a chave para a vida de Tiff como um aventureiro. Como o poder pode ser desperdiçado tão facilmente? Isso não podia ser permitido, mesmo que fosse pelo amor de seu pai. O menino tomou sua decisão. Com esse pensamento em mente, o menino entrou com contentamento na terra dos sonhos, enquanto sonhava em ser um aventureiro e um herói, enquanto as trevas que surgiam no mundo exterior nunca pararam. Com ordens do poderoso oráculo, purgar este lugar de heresia. Em algum momento, um grupo de cavaleiros já havia cercado a aldeia. Sua armadura metálica, assim como as runas únicas de uma igreja, eram intimidadoras. Esta era a igreja de um deus e também era o exército da igreja. Representava a vontade de um deus e não deveria ser desobedecido.